Novo governo em Israel. Veja perguntas e respostas sobre o provável fim da era Netanyahu. Formação de nova aliança governista vem após 4 eleições organizadas em 2 anos e impasses políticos na coalizão que sustentava Netanyahu. Parlamento ainda precisa aprovar nova maioria. Benjamin Netanyahu está perto de deixar o cargo de primeiro-ministro de Israel após 12 anos no poder. O líder da oposição, o centrista Yair Lapid, conseguiu nesta quarta-feira formar uma ampla coalizão que inclui o direitista Naftali Bennett. Caso o parlamento confirme, o que deve ocorrer na próxima semana, os dois vão se revezar no cargo de premier israelense. Leia também. A possível formação do novo governo de Israel deve concluir, ao menos por enquanto, um impasse que se intensificou há 2 anos, quando Netanyahu não conseguiu segurar a aliança direitista que o mantinha no poder. Embora tenha conseguido formar aliança para um novo governo, o grupo anti-Netanyahu terá o desafio de se manter unido mesmo com grupos políticos tão diversos, por exemplo, há nacionalistas israelenses e árabes na mesma coalizão, em um momento de tensão entre Israel e Palestina. Nesta reportagem você vai ver. Não, Netanyahu permanece no cargo de primeiro-ministro ao menos até a próxima semana, quando o Knesset, o parlamento, deve se reunir para ratificar a nova aliança que dará início ao novo governo. O atual primeiro-ministro ainda pode tentar convencer parlamentares a rejeitarem a coalizão de Lapid e Bennett. Por ora, isso é improvável, afinal, essa aliança significa justamente que a oposição conseguiu formar um bloco majoritário no parlamento. Para entender o impasse político de Israel é preciso entender como funciona a formação do governo israelense. Israel é um país parlamentarista que elege a cada processo eleitoral 120 congressistas para o Knesset, nome dado ao parlamento israelense. Depois das eleições, o partido que conseguir 61 assentos recebe do presidente o direito a nomear um primeiro-ministro. Recentemente, com a fragmentação eleitoral em Israel, tem sido difícil para um partido sozinho chegar a 61 cadeiras. Assim, são as alianças que definem qual grupo terá o poder de escolher o premier israelense. Quando uma liderança partidária está mais perto de conseguir essa maioria parlamentar, o presidente de Israel, cujo papel é mais cerimonial, dá a esse líder um prazo para que concretize as alianças com os demais partidos. Se isso não ocorrer dentro do prazo, o presidente pode tanto chamar uma liderança de oposição para que tente formar o governo ou novas eleições podem ser convocadas. Em 2019, o Likud, partido de Netanyahu, enfrentou em eleições muito acirradas o azul e branco, legenda do opositor Benny Gantz, com uma diferença muito pequena. O presidente Reuven Rivlin deu ao então premier o direito de formar um governo e se manter no cargo, mas a aliança não se concretizou. O impasse àquela época tinha um nome: Avigdor Lieberman, líder do Partido Nacionalista Israel Nossa Casa, que era um dos principais aliados de Netanyahu. O discurso militarista de Lieberman esbarrava em outra base da coalizão do primeiro-ministro, os judeus ortodoxos que se recusam a entrar no serviço militar obrigatório. Assim, novas eleições foram convocadas para o segundo semestre de 2019. Sem sucesso, mais um pleito, o terceiro em menos de um ano, ocorreu em março de 2020. O resultado teria sido semelhante, mas por causa da pandemia do coronavírus tanto Netanyahu como Gantz concordaram em formar eles dois uma coalizão ampla e temporária. Essa aliança, porém, logo se desfez pelas discordâncias diversas entre os dois líderes. Assim, uma quarta eleição foi marcada para março de 2021. Desta vez, outro nome foi o fiel da balança, Naftali Bennett, um milionário direitista que já foi muito próximo de Netanyahu e lidera o partido Lamina. As eleições de março de 2021 terminaram com o Likud, de Netanyahu, na liderança com 30 decans segundo 120 cadeiras. Apesar da aparente dianteira,
O resultado foi considerado ruim para as pretensões do primeiro-ministro. Ele chegou a ser chamado para formar uma nova coalizão, mas não conseguiu. Em segundo lugar na eleição, estava o Ieshiate, partido de Yair Lapid, com 17 assentos, que já se movimentava para tentar formar uma coalizão. Com isso, o presidente Rivlin pediu a ele que tentasse costurar uma maioria. De início, Naftali Bennett, cujo partido Yamina obteve 7 congressistas, se recusou a apoiar Lapid. Embora não tenha chegado a declarar apoio ao ex-aliado Netanyahu, o direitista não via com bons olhos a formação de um governo com lideranças mais ao centro e grupos árabes israelenses. Assuntos como a escolha de juízes eram um enorme entrave para os políticos. Mas Lapid e Bennett concordaram em dividir o poder da seguinte forma. Outra característica marcante dessa aliança em Israel é a entrada da Lista Árabe Unida, pequeno partido islâmico. Será a primeira vez que uma agremiação assim integrará a base governista. Ou seja, formou-se uma ampla coalizão para retirar Netanyahu do poder, com grupos diversos da política israelense, que terão o desafio de manter a aliança para não jogar Israel em um novo impasse. Se o novo governo se confirmar, ele tomará posse em um momento em que a região se recupera de enfrentamentos entre militares israelenses e milícias palestinas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Estima-se que mais de 200 pessoas morreram nos combates. Há uma trégua em curso, mas as tensões continuam. Esse deverá ser um ponto de crise na ampla aliança composta tanto por nacionalistas israelenses quanto por árabes islâmicos. Ainda não está muito claro como os grupos vão lidar com essas diferenças caso o novo governo se efetive. Do ponto de vista da economia, Israel vem voltando à normalidade após um plano de vacinação bem-sucedido contra a Covid-19. Os números de casos de coronavírus estão muito baixos no país, e as novas mortes praticamente zeraram. Com um novo governo, o futuro de Netanyahu também ficará incerto. Ele responde por corrupção. Em casos ligados a suborno e fraude, a decisão final ainda dependerá do julgamento, que já recomeçou. Naftali Bennett, de 49 anos, atuou como um dos principais conselheiros de Netanyahu até se afastar do primeiro-ministro. Ele lidera o partido Yamina, considerado conservador e nacionalista, com apelo militar e religioso. Milionário e ligado à área de tecnologia, Bennett se considera até mais à direita do que Netanyahu, mas tem dito que o ex-aliado usa o ódio e a polarização como ferramenta política. Um dos pontos de provável tensão será o posicionamento bastante duro de Bennett sobre a Palestina. Ele se opõe à formação de um Estado palestino e foi um dos maiores líderes pró-ocupação israelense da Cisjordânia antes de entrar na política. Aos 57 anos, Lapid lidera um grupo de centro após se notabilizar como jornalista e apresentador de televisão. Ele se elegeu parlamentar pela primeira vez em 2013, e seu partido Yeshiate, que significa há um futuro, foi ganhando força sobretudo entre a classe média não religiosa. Lapid se tornou uma das maiores vozes de oposição a Netanyahu, mas o nome ficou ofuscado por Benny Gantz nas eleições em 2019 e 2020, quando Gantz se uniu a Netanyahu em uma tentativa fracassada de uma aliança ampla durante a pandemia. O centrista ganhou proeminência.